Graça e paz, queridos irmãos. Mais uma vez estamos juntos, movidos pela graça de Deus, para cultuarmos ao nosso Deus e também crescermos no conhecimento na graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero saudar também aqueles que estão distantes, que nos acompanham pelo nosso canal no YouTube e também pelo Instagram, né? Então, estaremos orando nesse instante por algumas pessoas, né? Eu quero apresentar aqui alguns pedidos de oração que já são rotineiros durante a semana, mas eu quero incentivar você a continuar cultuando a Deus em casa. Eu acredito que durante esse tempo de pandemia, muitas pessoas conseguiram, né, criar o ambiente em casa, né, o hábito já de cultuar a Deus ali, fazendo com que a sua família tenha essa oportunidade de juntos adorar o Senhor, né? Então, nessa sequência de estudos, nós temos aí na nossa proposta o estudo dos Salmos. Então, nessa sequência, nós estaremos hoje vendo o Salmo de número 42, e eu acredito que você vai ter tempo já de organizar aí, pegar sua Bíblia, né, parar tudo na cozinha, chamar a família, e cada um com a sua Bíblia, com a caneta, com o lápis, para ir anotando algumas coisas que são muito importantes e vocês vão observar junto comigo nessa noite. Vamos fazer uma oração? Oremos então. Senhor, nós queremos te dar graça, Deus, por tua bondade, tua misericórdia, pelo teu cuidado conosco, ó Deus, pelo cuidado, Senhor, com as famílias da igreja, ó Deus, nossos amigos, aqueles que estão longe, ó Deus, mais que o Senhor, ó Deus, a todos tem assistido, porque o Senhor é bom e o Senhor tem prazer em socorrer o seu povo, Senhor. Eu quero te apresentar, Senhor, a vida de Dona Rosa em Manaus, Senhor. Ó Deus, a vida, Senhor, ó Deus, de Josemilda, minha prima, que se encontra enferma, carecendo, Senhor, do teu socorro, da tua ajuda também, para que ela se restabeleça. Ó Deus, ali, ó Deus, em Petrolina, Senhor. Ó Deus, também a sua irmã Eliane, Senhor, em nome de Jesus, visita, Senhor. Eu quero te apresentar, Senhor, a vida de nossos familiares, ó Deus, também que carecem do seu socorro. Peço pela vida da minha tia Natália, que ainda se encontra internada, meu Deus. Pai bendito e santo, eu quero te apresentar a casa de Vânia, nossa diaconisa, Senhor, com vozinha. Meu Deus, em nome de Jesus, que a tua visitação também chegue à casa, Senhor, de Iraldeni, Senhor, nossa irmã Nininha, ó Deus, e todos aqueles, ó Deus, que carecem da tua graça. Visita, Senhor, nessa noite, meu Deus, e agora nesse instante, Senhor, nos ajuda, ó Pai, a aprender, Senhor, um pouco mais, ó Deus, da tua palavra, a crescermos, ó Deus, no conhecimento, Senhor, da tua palavra e aplicar ela no nosso coração, a nossa vida, ó Deus, de maneira que ela sendo praticada, Senhor, ó Deus, o teu nome seja exaltado em todo o nosso viver, Pai. Pai bendito e santo, é assim que nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Queridos, coisa maravilhosa é nós termos oportunidade de Deus para, assim, ter esses momentos na presença dele, os momentos de culto. Então, hoje, nesse momento de resumo que nós faremos agora, nós estaremos aí observando o Salmo de número 42, que é dentro da divisão do Saltério, uma divisão por livros. Então, nós temos aí, nessa divisão, o Salmo de número 42 já está dentro do segundo livro do Saltério. Ele compõe todo o Saltério, mas é dividido em partes, segundo a tradição judaica. O livro dos Salmos, eles dividiram de alguma forma que atendessem ali o seu entendimento, né, com relação ao que eles conseguem ver nos Salmos, e aí fazem assim essa divisão que nos ajuda muito a até mesmo perceber essa relação que um salmo, uma poesia, um cântico, um hino desse do Saltério está ligado um ao outro. Então, o primeiro livro é do Salmo 1 até o Salmo 41, e o segundo livro que nós estaremos iniciando hoje do Saltério, que vai do Salmo 42 até o 72, estaremos nesse segundo livro. Então,
Agora nós vamos ver, então, o Salmo de número 42, tá? É o primeiro aí dentro dessa divisão, como o segundo livro do Saltério. Então vamos observar aí o Salmo de número 42. Um salmo muito conhecido, um salmo riquíssimo, e ele traz aqui na sua epígrafe, ou seu título, ao mestre de cântico, ao mestre de canto, salmo didático dos filhos de Corá. Salmo didático, ou salmo de ensino, salmo de instrução, que traz de uma palavra hebraica que se chama maskil, tá? Que se refere ao estilo do salmo, por isso ele é dito como didático. Maskil, didático, é a mesma coisa, ok? Então vamos observar esse salmo. Já está com a sua Bíblia? Então acompanha aí comigo, tá? Nós temos aí 11 versículos desse salmo. Há uma defesa desse salmo que ele está muito ligado ao salmo de número 43, mas eu não vou juntar os dois hoje, porque nós não fizemos essa proposta para vocês. Estaria observando apenas aí o salmo de número 42 e depois, no próximo momento, no próximo sábado, teremos o salmo de número 43. Então acompanhe comigo. Primeiro versículo vai mostrar aí, de fato, já um estado de uma pessoa, né? O estado que eu posso dizer aqui, o estado de uma alma percebido por essa pessoa que aqui compõe o salmo. Como nós vimos no início, ele diz salmo didático dos filhos de Corá, tá? Há uma defesa aqui de que esses filhos de Corá, não aqui no salmo, mas os estudiosos defendem a ideia de que o salmo dos filhos de Corá estão relacionados aos filhos de Corá, aquele que foi rebelde no tempo aí do Êxodo, né? E a terra engoliu Corá, aí por causa da rebelião dele contra Moisés, e aí Deus faz essa disciplina punitiva, não é? É uma disciplina cirúrgica, retirando Corá do meio do seu povo, e assim a terra tragou a Corá. E aí os filhos de Corá, alguns defendem que esses filhos de Corá foram alguns dos que não se rebelaram. Não sabemos qual seria aí, dentro dos filhos de Corá, a geração, né, dos filhos de Corá, mas o salmo está aqui especificando que é um salmo didático dos filhos de Corá. Só para nós entendermos. E ele começa aí mostrando, tá, o estado de uma alma que é percebido, tá? Ele diz: como suspira a coça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. Esse estado de alma, né, com sede, suspirando pelas correntes da água, suspirando por Deus, né, como uma coça suspira pelas águas. E aí a coça aqui é um animal de uma região muito árida, seca, e que ela tem um olfato muito grande, que esse olfato poderoso, sensível, que consegue sentir o cheiro da água. E aí defende-se que a água não tem cheiro. Eu quero pensar que ela sente o cheiro da terra molhada, né? Então a corça é um cervo, é um tipo de cervo das regiões áridas a que se refere o salmista. E ele usa a corça porque ele conhece o ambiente, ele conheceu ali esse animal, e conhecia os passos desse animal em busca de água. Então ele traz do contexto esse animal para comparar o seu estado de espírito, o estado em que se encontrava a sua alma. E aí nós observamos que esse estado dessa alma
é um estado de espírito, um estado de anseio por Deus. E como é uma poesia, ele vai retratar aí um estado não somente da alma, mas ele vai mostrar também que esse salmista, ou essa pessoa retratada no Salmo com esse estado de espírito, o estado de uma alma abatida, era um líder que se encontrava de fato abatido pelas vias das circunstâncias, de circunstâncias pessoais, que nós podemos dizer espirituais também. Quando nós observamos, por exemplo, no versículo 4, ele vai dizer assim: lembro-me dessas coisas, e dentro de mim me derrama a alma, de como passava eu com a multidão de povo e os guiava em procissão à casa de Deus, entre os gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Observe aqui que ele está descrevendo de fato o estado de um líder, de alguém que liderava o povo de Deus numa procissão em direção ao templo, para um encontro, um momento de adoração. E esse líder, que está com a sua alma abatida, ele também identifica como essa alma mostra aí o seu estado de abatimento, de sofrimento. Do versículo 2 ao versículo 3, nós vamos ver que a alma abatida, ela identifica os seus sintomas. E aí eu quero me referir também a uma alma abatida, mas que conhece a Deus. Quando nós falamos de alma abatida, estamos conversando, tratando das coisas de Deus, então é uma alma abatida que conhece a Deus. Então essa alma abatida, ela identifica os seus sintomas. Então o versículo 2 e o versículo 3, ele vai dizer o seguinte: a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? As minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente: o teu Deus, onde estás? Observe que uma alma abatida que conhece a Deus, ela não somente percebe o seu estado de abatida, como também ela identifica os sintomas do abatimento, causados pelo abatimento. Então, o versículo 1, nós vimos que essa alma abatida que suspira pela coça, ela mostra aí o seu estado de abatimento. No versículo 2 e versículo 3, mostra o seu sintoma, as coisas que acontecem e o que alimenta. Parece até que o estado dessa alma abatida jorrando lágrimas, quanto mais jorra suas lágrimas, mais árido está o sentimento da sede que se tem de Deus. Alguém que está abatido, que conhece a Deus, quanto mais o abatimento o afronta, o persegue, o tortura, mais sede a alma sente de Deus. Para isso, precisa-se saber que essa alma, de fato, ela conhecia a Deus, para dizer que tem sede de Deus. Daí, então, nós vamos observar que o versículo 4, essa alma abatida, ela sabe também o que é bom, e ela tem saudade daquilo que é bom. Como nós observamos aqui o versículo 4 que diz: lembro-me dessas coisas e dentro de mim me derrama a alma, de como passava eu com a multidão de povo e os gritava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. A alma essa alma abatida, esse salmista, queridos, estava de fato sentindo distante de Deus, como alguém que foi tirado do meio do povo de Deus, foi excluído do povo de Deus e agora padece, sofre uma pressão na sua vida
com saudade daquele tempo que estava na presença de Deus. Tem muitas almas que estão abatidas muitas vezes. Tem almas que saem da igreja, do meio do convívio, e se afasta por causa de uma intriga, por causa de um problema com o outro irmão, porque não gostou, porque o pastor não ligou, porque aconteceu alguma coisa e só faltava aquilo para que o abatimento fosse completo. E essa pessoa, ela sai do seio da igreja e caminha de fato por lugares áridos. Quando nós olhamos, por exemplo, o Salmo de número 84, o salmista no Salmo de número 84 vai identificar-se como alguém que caminha pelo vale de Baca. Mas o que faz a diferença dele no Salmo 84 é que ele andando com Deus, ele recebendo a graça de Deus, mesmo passando num lugar árido, esse lugar pode ser transformado num manancial de águas vivas. Nesse caso aqui, a diferença desse salmista, dessa pessoa com alma abatida, é que aqui ela sente saudade, mas está distante daquilo que era gozo e alegria, o convívio com o povo. Oh, quantas vezes, queridos, eu conversei com pessoas que tiveram esses momentos e agora não tem mais força para voltar à igreja, com vergonha, porque se afastou. Você já viu que tem pessoas que saem da igreja e não dá notícia, vai embora e não dá notícia mais para ninguém. Antes convivia, alguma coisa aconteceu e vai embora, e aí com vergonha não quer encontrar mais ninguém da igreja. Isso é um sofrimento, é uma alma que está abatida também. E aí, continuando, no versículo 6 ao versículo 8, nós vamos ver que a alma abatida, ela tem picos de pressão emocional e espiritual. Observe aí do versículo 6 ao versículo 8, que diz assim: sinto abatida dentro de mim a minha alma. Lembro-me, portanto, de ti, nas terras do Jordão e no monte Hermon, e no outeiro de Mizar. Um abismo chama outro abismo. Ao fragor das tuas catadupas, todas as tuas ondas e vagas passam sobre mim. Contudo, o Senhor, durante o dia, me concede a sua misericórdia, e à noite comigo está o seu cântico. Uma oração ao Deus da minha vida. Então observe que a alma abatida, ela tem picos de pressão, de emoção espiritual também. E esse estado de espírito parece uma montanha russa, que tem momentos de alegria, sobe e depois desce, como numa montanha russa. E aí parece que esse pico de pressão acontece nos momentos que, após lembrar daquilo que trazia alegria, também vem uma tristeza. Por isso nós podemos identificar que esse salmo descreve exatamente uma pessoa com um estado de depressão profundo. Um profundo estado de depressão que causa esses picos emocionais, que mistura alegria e tristeza, mas que ao mesmo tempo se sente uma solidão profunda. E são pessoas, queridos, muitas vezes com a alma abatida, que procuram outros meios a não ser Deus para resolver o problema. O índice de pessoas com depressão, em 2014, 2015, eu tinha feito um levantamento e eu tinha visto que a cada 40 segundos morria uma pessoa no Brasil, e a maioria delas eram jovens com depressão. Com a globalização e a informatização das ideias, e tudo sendo de forma tecnológica, avançando, atravessando as barreiras das limitações, a juventude
e pessoas, na maioria delas, pessoas solteiras, pessoas que não se realizaram de alguma forma, são também incluídas dentro desse grupo que sofre, às vezes, pressões do mundo, por causa das suas escolhas ou porque não progrediram na vida. E era impressionante, eu tinha visto no ano 2015, em dados levantados, que a cada dia nós tínhamos aí cerca de 6, 7 mortes de jovens por suicídio no Brasil. No mundo, a cada 40 segundos, um jovem morria, e na maioria deles com depressão, por causa da rejeição e por causa da pressão. Mas quando nós observamos isso e colocamos isso numa linha espiritual, nós vamos entender que esses problemas acontecem, essas fatalidades, simplesmente por causa da ausência de Deus ou de pessoas ausentes de Deus, carentes de Deus, que não encontram solução nas coisas e não lembram de Deus. Isso é o problema. A depressão, queridos, ela não assola somente as pessoas que não são cristãs. Elas também alcançam e atingem pessoas que são bem-sucedidas, pessoas prósperas. As coisas, elas não resolvem os problemas da humanidade. O ter também não resolve. A formação, os diplomas, não resolvem as necessidades espirituais da humanidade. A humanidade, ela só consegue ter êxito na vida, viver alegre e alcançar um estado de espírito de graça quando ela tem Deus ao seu lado, na sua vida, tem uma vida com Deus. E aí eu quero chamar a atenção dos amados irmãos que nesses picos de pressão emocional, o que o salmista mostra aqui do versículo 6 ao versículo 8, nós vamos ver que no versículo 7 ele diz: um abismo chama outro abismo. E de fato, quando nós não resolvemos os problemas do coração, aqueles que acontecem hoje, e deixamos para resolver amanhã, eles são de forma acumulativa, eles trazem um acúmulo e faz uma somatória de peso sobre a vida de uma alma abatida. Aí nós observemos, por exemplo, o versículo 9 e o versículo 10. A alma abatida, ela tem dificuldade de enxergar o fim do sofrimento. Porém, sabendo que Deus ouve as suas queixas. Observe o versículo 9. Digo a Deus, minha rocha, por que me olvidaste de mim? Por que hei de andar eu lamentando sobre a opressão dos meus inimigos? Esmigalham-se-me os ossos, quando os meus adversários me insultam, dizendo, o teu Deus, onde está? Observe que parece-nos aqui que essa pergunta, essa indagação dos inimigos daquele que já vive uma pressão na sua vida, ela é repetida. Parece que o que mais pesa na vida das pessoas são os olhares, os questionamentos das pessoas quando olham e veem um cristão, um filho de Deus abatido. Ele já tinha dito antes, no versículo 3, ele menciona esses inimigos que perguntam, que dizem continuamente. E aqui ele reforça no versículo 10, ele repete a palavra dizendo e dizendo. Ou seja, eles insistem em perguntar, em questionar. E o teu Deus, onde está? Quantas vezes nós vamos ouvir isso quando surgem os problemas na vida que nós não resolvemos? Eles vão questionar, e esses questionamentos, quando a alma abatida não olha com esperança em Deus, a tendência é ouvir e aceitar aquilo que eles dizem. E até mesmo dizer, poxa vida, realmente Deus não me ouviu de novo. Então é necessário que se tenha firmeza naquilo que nos ensina as Escrituras com relação à confiança em Deus.
E aí nós podemos fechar aqui com esse segundo ponto, com esse último ponto. A alma abatida que conhece a Deus sabe que esperar nele é a solução. Ele vai repetir, ele vai falar no versículo 5 e versículo 11. Ele pergunta e ele tem uma resposta à pergunta que ele faz. Por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. E o versículo 11 vai repetir a mesma coisa. Queridos, aí eu quero chamar a atenção numa verdade que é existencial na vida de quem tem problemas com a alma, que tem dificuldades, que enfrenta lutas travadas no dia a dia. Estar abatido é um estado identificável, mas o porquê ele está abatido é necessário que seja investigado, que seja compreendido, que haja uma busca. Por que está abatido? Mas olhe só, veja só comigo. Estar abatido é um estado. Descobrir o porquê está abatido é encontrar o problema ou a raiz do problema. Muito bem. Mas estar abatido e reconhecer e buscar a raiz do problema é já uma atitude de quem está buscando a solução. Mas, sabendo o problema, é preciso saber qual é o remédio. Mas mesmo que se saiba qual é o remédio, é preciso que o remédio seja aplicado. Todo doente, ele quando busca por cura, ele vai buscar descobrir o problema. Depois que descobre a causa do problema, o porquê está doente, vai tomar o remédio. E o remédio tem que ser tomado nas horas certas. A descoberta para o remédio, até a descoberta para o remédio, é um desafio, é uma batalha a ser travada, mas é necessário para aqueles que querem ficar curados. E aí eu quero fazer aqui pelo menos uma pergunta que deve ser, de fato, a sua pergunta. Qual então o remédio para a alma que está abatida? Se você está com a alma abatida, qual é então o remédio que você deve encontrar? E nós vamos encontrar aqui 4 pontos interessantes que nós podemos aprender com esse salmista inspirado por Deus para nos dar essa mensagem, essa palavra, para nos ajudar a resolver os problemas da alma. Primeiro, a primeira atitude que nós devemos tomar é desabafar o nosso problema com Deus. Eu já falei algumas vezes para algumas pessoas, até nos aconselhamentos, pessoas que têm problemas conjugais, problemas financeiros, a tomarem certos cuidados para não contar esses problemas para pessoas que não podem ajudar. Por exemplo, alguém que está chorando, está ali chorando, com tristeza, ele vai procurar alguém, ele deve procurar alguém que tem uma vida resolvida, uma pessoa que caminha com Deus, ou vai procurar outra pessoa que está chorando. Por exemplo, também, uma mulher que está sofrendo por causa de um adultério, ela deve procurar outra pessoa outra mulher que está vivendo o mesmo dilema para buscar conselhos com ela, ou procurar uma pessoa que superou em oração, que buscou a Deus. Veja que a escolha por ajuda ao levar o problema deve ser uma atitude assertiva, buscar ajuda, contar para quem pode nos ouvir. Nesse caso aqui, o salmista, ele desabafa com o próprio Deus. Observe o versículo 9. Diz assim: digo a Deus, a minha rocha, por que te olvidaste de mim? Ele está perguntando, por que se afastaste de mim? Por que te calaste?
E ele diz: por que hei de andar eu lamentando sobre a opressão dos meus inimigos? Veja que ele está lamentando com Deus. Ele procura Deus e se derrama nos pés do Senhor, de fato apresentando a sua realidade como algo real, existencial, de um problema pessoal vivido, um drama, um sofrimento na presença de Deus. Esse é o primeiro ponto que nós podemos aprender para remediar o estado de uma alma abatida. O segundo é relembrar, queridos, que Deus está conduzindo uma alma abatida pelo deserto árido. Aqui nós identificamos no versículo 5, 6, né? Deus, ele está conduzindo essa pessoa abatida pelo lugar árido. Deus está com ela. Observe aqui, versículo 8, diz assim: contudo o Senhor, durante o dia, me concede a sua misericórdia. Observe que a identificação de que essa alma, de que essa pessoa, esse salmista, ele tem a compreensão de que Deus é um Deus de misericórdia, um Deus que está conduzindo ele na situação. E outra coisa interessante que nós precisamos ter na nossa mente, um terceiro ponto, é cantar a Deus em gratidão por cada dia vencido. Observe ainda no versículo 8: à noite comigo está o seu cântico. Uma oração ao Deus da minha vida. Observe que essa alma abatida, ela percebe que Deus conduz ela pelos lugares áridos, ela não está só. O deserto aonde essa alma está passando, esse deserto seco, árido, é um deserto aonde Deus está também com ela. Deus está ensinando-a a atravessar esse deserto. E observe aí no versículo, no quarto ponto, que é o versículo 11, onde no versículo 11, parte B, é que essa alma, queridos, ela tem esperança, ela espera e espera em Deus, sempre em Deus. Então, o remédio para uma alma abatida, queridos, é realmente, de fato, desabafar a sua vida, o seu sofrimento com Deus. Depois, relembrar que Deus está conduzindo-a pelo deserto árido, seco, mas está com ela. Terceiro ponto, cantar em gratidão a Deus por cada dia vencido. E o quarto ponto é confiar, esperar em Deus. O salmista, ele encerra dizendo para a sua própria alma: espera em Deus, pois ainda o louvarei a Ele, meu auxílio e Deus meu. Queridos, nós vamos atravessar vales áridos. Os grandes teólogos também sofreram na vida. Nós vamos ver, por exemplo, Charles Spurgeon, um homem que era um homem de oração, um grande pregador, mas ele vai contar, ele vai descrever sua vida de sofrimento, de depressão, de tristeza, mas ele vai também mostrar que Deus estava ensinando a ele no meio da depressão. Nós vamos observar Paulo quando diz que tinha um espinho na carne, e ele compreendeu, queridos, que aquele espinho na carne que Paulo tinha era Deus amando, dando limites a ele para que ele não se perdesse. Essa compreensão de uma alma abatida, ela é necessária e urgente para todos nós. Nós precisamos compreender também, identificar o nosso estado.
Precisamos, sim, identificar quais são os sintomas que nós estamos vivendo. Precisamos, sim, identificar que nos momentos de saudade, nós podemos ainda lembrar das coisas boas da vida e alimentar a nossa esperança em Deus. O profeta Jeremias, no livro Lamentações, ele vai dizer: traze-nos aquilo, Senhor, traze-nos à memória aquilo que pode nos dar esperança. Então não perca a sua esperança quando você pensar que tudo está perdido. Parece às vezes que tudo está perdido, mas, queridos, há um Deus que olha por nós e que nos ama. A nossa vida não se limita apenas a isso aqui. O que nós podemos aprender com o salmista é algo maravilhoso de alguém que fala do coração com sinceridade, de um estado de uma alma em depressão, mas uma esperança no Deus que pode todas as coisas. Uma alma abatida, ela não pode servir a Deus. Ela não pode estar alegre porque ela não serve a Deus. O salmista, no versículo 4, ele vai mostrar que ele lembra das coisas boas. Ele diz: dentro de mim se me derrama a alma de como passava eu com a multidão de povo e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Ele tinha experimentado uma vida de alegria na presença de Deus, com o povo de Deus, uma vida de adoração. Então, se você está vivendo em casa, com a família, algum sentimento de perda, de tristeza, de desânimo, sem vontade de viver, aprenda com o salmista. Aprenda com esse salmo. Alimente a sua esperança em Deus. Porque o salmista aqui, ele encerra fazendo essa declaração para a sua própria alma, dizendo: espera em Deus, pois ainda o louvarei a Ele, meu auxílio e Deus meu. Queridos, ter um Deus para a nossa vida é tudo que nós precisamos, mas um Deus verdadeiro, que verdadeiramente nos ama, que deu o seu Filho por nós, para morrer no nosso lugar, para que nós tivéssemos acesso às coisas eternas de Deus, à esperança eterna. Queridos, isso é tudo o que nós precisamos, porque tudo que nós buscamos, uma sombra, uma água fresca, uma comida boa, uma roupa bonita, uma amizade boa, um lugar bom, uma casa boa, tudo que a gente busca, queridos, são frações daquilo que nós perdemos no paraíso com Adão. Mas a nossa esperança para a alma abatida está em esperar em Deus, para, com confiança, nessa esperança em Deus, louvá-lo com o nosso coração. Que Deus abençoe vocês todos. Chegamos mais ao fim de uma exposição de um salmo. Eu espero que você possa crescer e aplicar esse salmo à sua vida. Deus cuide da sua família, cuide da sua vida. E se você precisa de uma conversa, de um aconselhamento, peça ajuda, converse com Deus e procure-nos também, se assim for necessário. Um abraço a todas as famílias, que Deus abençoe em nome de Jesus. Eu gostaria de incentivar os irmãos a estarem orando, querido, em casa, orando pelos irmãos da igreja. Queria que orassem pelas grávidas da igreja. Nós temos a nossa irmã Indira, que está bem próximo aí de trazer a Daça ao mundo, né? Está aquele momento, pastor natalício, papai, né? E aí está aquela expectativa, vai chegar, então nós estamos aí bem próximos de que a Daça chegue. E temos também a nossa irmã Rivânia, esposa de Renato, né? Que nós tivemos recentemente fazendo uma visita só na porta de passagem, uma charreata, né? Ao Renato Júnior, né? Que está já chegando também. Estejam orando por eles no decorrer da semana, tá? E aguardando aí as notícias. Que Deus abençoe a todos
Em nome de Jesus, um abraço a toda a família, para a glória de Deus.